Todas as quintas-feiras, o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodoro Américas, está aqui com a gente. A voz falha, mas o Dr. Vitor não. A voz do apresentador, não do Dr. Vitor. Boa tarde, Dr. Vitor. Seja bem-vindo. É um prazer falar com você. Boa tarde a todos, Larisa. Vamos ver, agora vai dar uma melhorada. A gente tem falado aqui no CBN Saúde, teve ações também na programação da CBN, né, aqui na cidade, que a programação trouxe, mas nós vamos hoje falar com um pouco mais de profundidade sobre o AVC, né, o acidente vascular cerebral, o derrame, como era chamado antigamente, e que a gente vai tentar entender. Inclusive, você trouxe um convidado também, Dr. Vitor? Exato, Guarizo. Hoje, o AVC é um tema muito relevante e não é à toa. Agora, no dia 29 de outubro, foi um dia selecionado para ser considerado o Dia Mundial do AVC, dado a importância do tema, né? Hoje, trouxemos aqui o nosso Dr. Alessandro Souza, que trabalha conosco lá no hospital, especialista nessa parte do AVC, para falar um pouco sobre esse, que é um tema muito importante, dado que, Guarizo, a cada 6 segundos, uma pessoa no mundo morre em decorrência do AVC. E no Brasil é a doença que mais mata. E quando você considera a extrema relevância desse tipo de doença, ainda mais considerando que muitos dos que, infelizmente, morreram, têm ali, que faleceram ou que tiveram alguma dificuldade, alguma incapacidade muito limitante na sua vida, poderiam, né, ter a sua vida prolongada, melhorada, ou acontecer de evitar um evento desse com medidas simples, com mudanças de hábitos de vida saudáveis, prevenção de algumas doenças, né? Então essa é a importância de falar sobre esse tema. Bom, e os sintomas do AVC, né? Porque vou citar um exemplo pessoal, viu, Dr. Vitor? Certa vez eu acordo um dia de manhã, vejo que um lado do rosto não está mexendo, né? E a língua formigando bastante e tal. O olho não piscava, que eu fui perceber depois, quando eu fui trabalhar e me falaram, né? Mas na hora que eu vi que não mexia um lado da boca, eu pensava comigo, eu tô tendo um AVC. Na verdade não foi uma paralisia facial, né? Chamada paralisia de Bell. Mas os sintomas do AVC, eles são perceptíveis também? Exato. O AVC, só para a gente, né, contextualizar todos aí os ouvintes, é o popularmente conhecido derrame, né? E ele pode ser de dois tipos, né? O primeiro tipo, que é o mais frequente, em até 80% das vezes, é quando há um entupimento do suprimento, da irrigação do sangue no cérebro, causando um dano a uma parte do cérebro que começa a não funcionar. E aí eu recaio sobre a sua pergunta. O que é o sintoma do AVC? É normalmente a disfunção, ou seja, perder a função de alguma das funções do nosso corpo, como, por exemplo, mexer a face, o equilíbrio, a fala, ficar fraco de algum braço ou perna, assim como ter um formigamento, uma alteração de sensibilidade que se iniciou de um modo mais rápido, assim, de minutos a segundos a minutos, não algo que vem acontecendo ao longo dos dias. E só para complementar, nós temos também o tipo de um AVC que é decorrente da ruptura, do rompimento dos vasos por onde o sangue percorre dentro do cérebro, que é o que a gente chama o AVC hemorrágico. Esse corresponde a uma proporção menor de casos, mas que também se manifesta com alguma disfunção, né, do ponto de vista neurológico, como a perda dessas funções citadas, ou mesmo com a perda da consciência, ou seja, o desmaio, né, assim como também alterações de dor de cabeça. Por fim, então, alterações de força, fala, equilíbrio, o desmaio, uma dor de cabeça súbita pode causar. É claro que no seu caso aí, que é muito importante o que você citou, é o sintoma de um surgimento de uma paralisia, mas de outra causa. Mas até prova em contrário, Guarizo, realmente é muito importante que seja feita uma avaliação, porque nessa fase inicial dos sintomas é muito difícil distinguir quando uma paralisia é algo temporário, que reverte completamente, como foi a paralisia de Bell, que você citou, ou propriamente um AVC. Bom, a gente não está com o Dr. Alessandro no momento. Deixa eu ver aqui o Daniel França. Dr. Alessandro não está ou está?
Ah, ele está com um pouquinho de dificuldade de conectar. Então, deixa eu passar para a próxima pergunta para o Dr. Vitor, já já a gente fala com o Dr. Alessandro, que é como prevenir o AVC. É possível, já porque as pessoas, né, dizem, quem tem AVC, que ele vem de surpresa, né? Então, são os hábitos do dia a dia que previnem o AVC, Dr. Vitor? Muito importante falar desse dia hoje, exatamente porque também, além de saber como tratar, temos como evitar na maior parte das vezes. Os principais fatores relacionados aí à chance do AVC, alguns são modificáveis, outros nem tanto, né? Aqueles que a gente não consegue modificar são basicamente o seu histórico familiar, que aumenta a chance de doenças cardiovasculares, né? Que aumentam a chance, portanto, de um AVC, assim como a idade, que com o passar do tempo nós sabemos, a partir dos 55 anos, há uma tendência maior a acontecer o AVC. Mas o que, de fato, você ouvinte pode fazer para evitar isso, né? A gente pode combater os fatores de risco, que são a pressão alta, então buscar sempre avaliar, principalmente quando tiver mais idade, acima de 50 anos, sempre a presença de fatores como a pressão alta, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo. Todos esses são fatores modificáveis. Outras doenças muitas vezes também aumentam a chance de AVC, alguns medicamentos. Esses são fatores que naturalmente serão combatidos, mas os mais frequentes são pequenos hábitos, né? Comer melhor, monitorizar a sua saúde com regularidade, fazendo exames periódicos para avaliar como está a questão do açúcar do sangue, como é que está a pressão, criar hábitos saudáveis da prática de atividades físicas regulares para manter bem, sempre bem condicionado, com a parte do triglicerídeo, colesterol também dentro dos limites aceitáveis, para que não haja a possibilidade de formar-se essas placas de gordura, que na maioria das vezes são a causa do AVC. Essas placas de gordura se formam dentro das artérias em decorrência de todos esses fatores que nós citamos agora há pouco. Temos o Dr. Alessandro? Vamos tentar trazer o Dr. Alessandro Souza. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar com o Dr. Alessandro Souza, né? A gente sabe que depende de internet, mas eu vou continuar o papo, Dr. Vitor Vasconcelos, com você, porque é o seguinte, né? A gente está falando do autocuidado, da prevenção, só que você pode ter um parente na sua casa que tenha um acidente vascular cerebral, né? Então, o que fazer no caso de que você esteja com alguém que está tendo um AVC? Essa pergunta é fundamental. Por quê? Hoje nós sabemos e temos tecnologia para que muitas vezes, mesmo com um AVC instalado, você consiga diminuir os danos ou até fazer com que o paciente volte à sua condição anterior ao AVC. E nesse aspecto, o tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento é quem, na maioria das vezes, Guarizo, determina o resultado bem-sucedido do tratamento. Então, a mensagem que fica para você, ouvinte, é que na presença de alguns daqueles sintomas que a gente citou antes, como paralisia de um lado do corpo, alterações de fala, desequilíbrio, alterações de visão, algum formigamento incomum que surgiu, a primeira conduta não é, muitas vezes, vamos esperar passar, vou ver se melhora. Não, procurar a assistência de um serviço de saúde que tenha estrutura mínima, né? Também não adianta, muitas vezes, procurar uma unidade básica de saúde, onde você não tem ali acesso à tomografia, que é principalmente o exame inicial a ser feito, e procurar com maior urgência, porque a cada minuto que passa, no caso de um AVC, você tem a interrupção do suprimento de oxigenação para as células do cérebro. Com isso, cada minuto que passa, as células vão se danificando, aumentando a chance de sequelas maiores ou até risco de vida. Então, a primeira conduta é buscar um serviço de urgência. E hoje nós temos cada vez mais, isso está sendo desenvolvido para ampliar esse tempo em que ainda há possibilidade de reverter os sintomas. E para isso, muita tecnologia tem avançado, né? Desde medicações que se infunde para recanalizar, digamos assim, desentupir aquele ponto onde houve a obstrução, até também procedimentos que se faz como uma espécie de cateterismo, em que se faz dentro do vaso para remover aquele êmbolo, aquele fragmento que entupiu o suprimento sanguíneo, tá? Então isso aumentou muito a nossa possibilidade de tratar
a gente sabe que é uma doença muito grave, que leva, além do risco de vida, toda a chance de deixar alguém acamado o resto da vida, com um sofrimento muito grande para o paciente e para toda a família. E aí a gente sabe que essa conscientização talvez até ajude muito mais do que qualquer tecnologia que se pode conseguir no sentido de reverter os sintomas, porque os sinais iniciais sendo detectados aumentam muito a chance do sucesso do tratamento. Excelente a gente ter essas dicas, então. Dr. Vitor Vasconcelos volta na próxima quinta-feira, né? Fique atento aos sinais do AVC, portanto. Obrigado, viu, Dr. Vitor? Infelizmente, a gente não conseguiu colocar o Dr. Alessandro no ar, mas na próxima quinta-feira a gente conta com você aqui, Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Grande abraço, Dr. Vitor. Abraço a todos. E vamos nós. Agora são 3 horas e 24 minutos.